Muito boa tarde. Agradeço naturalmente o convite que me dirigiram para participar neste 12º Congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. Cumprimento os membros do painel, bem como todas as pessoas presentes. Foi-me sugerido pela direção do sindicato que trouxesse a este congresso, eu que sou socióloga, um contributo baseado na investigação que, ao longo dos últimos anos, temos vindo a desenvolver no SESIS, no Centro de Estudos para a Intervenção Social, ao qual eu pertenço, sobre os usos do tempo de mulheres e de homens. E, em particular, sobre o valor desse tempo, do tempo que é afeto ao trabalho não pago de cuidado. Estou aqui a falar de outras formas de trabalho não pago, não aquelas a que o Dr. Carlos Teixeira fazia referência há pouco, mas de outras formas de trabalho não pago, este do cuidado e doméstico. E esta é, do nosso ponto de vista, uma matéria central para que possamos compreender, e mais do que isso, para que possamos refletir e intervir, nomeadamente ao nível das políticas públicas, no domínio da articulação entre o trabalho exercido a título de atividade profissional e o trabalho de apoio à vida familiar. Ora, com o desenvolvimento desta nossa área de pesquisa no SESIS, pretendemos contribuir, desde logo, para a efetividade do princípio constitucional de que todos os trabalhadores, e acrescentaria eu, todas as trabalhadoras, sem distinção de sexo, raça, cidadania, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, têm direito à organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal e permitir a conciliação da atividade profissional com a vida familiar. Ora, foi precisamente neste sentido que em 2015, 2016, desenvolvemos um dos trabalhos neste domínio que teve como objetivo principal a produção de conhecimento científico que permitisse obter e analisar dados atualizados sobre os usos do tempo de mulheres e de homens em Portugal e no que respeita em particular ao trabalho pago e ao trabalho não pago de cuidado. Este foi o chamado Projeto INUT, o acrónimo é de Inquérito Nacional aos Usos do Tempo, e foi desenvolvido no âmbito do mecanismo dos projetos apoiados pelo mecanismo financeiro do Espaço Económico Europeu, ou os chamados EIA Grants. Por isso daqui eu utilizar este template, que é o template do EI Grants em Portugal. Mas então, a que é que nos referimos quando falamos de trabalho pago neste nosso projeto? Referimos às atividades profissionais remuneradas exercidas no contexto do mercado de trabalho. E, a este respeito, relativamente ao trabalho pago, aquilo a que temos vindo a assistir em Portugal é, como é sabido, a uma aproximação progressiva dos padrões dos usos do tempo ou do tempo afeto por mulheres e por homens à sua atividade profissional. E por isso mesmo a assimetria entre mulheres e homens ao nível do tempo afeto ao trabalho pago tem vindo ela própria também a reduzir-se significativamente, não ultrapassando, não chegando sequer aos 30 minutos, é na ordem dos 27 minutos. Em contrapartida, é quando consideramos os tempos médios dedicados às tarefas domésticas, por um lado, e ao trabalho de prestação de cuidados a pessoas que deles necessitam, sejam elas crianças, jovens ou pessoas adultas em situação de incapacidade ou dependência, o chamado trabalho não pago de cuidado, é aqui que se continuam a revelar acentuadas assimetrias de género. E, de facto, aqui vemos que, quando comparamos para as pessoas que têm atividade profissional o trabalho, a afetação de tempo diária ao trabalho não pago, verificamos que a assimetria a este respeito é de menos 1 hora e 40 minutos
para o tempo afeto pelos homens por relação ao tempo que é afeto pelas mulheres. Ou seja, o que é que encontramos? Encontramos uma assimetria de 27 minutos, repito, relativamente ao trabalho pago, em desfavor dos homens, e uma assimetria de 1 hora e 40 minutos em relação ao trabalho não pago, neste caso, em desfavor das mulheres. Isto significa que, quando consideramos de forma conjunta ambas as formas de trabalho, seja trabalho pago, seja trabalho não pago, constatamos que a jornada de trabalho diária das mulheres em Portugal é, em média, superior à dos homens em 1 hora e 13 minutos. E o que é que resta depois do trabalho pago e do trabalho não pago? Qual é o tempo para mim, o tempo para nós? E, efetivamente, as conclusões a que chegamos vêm confirmar aquilo que todas e todos sentimos nos nossos cotidianos, que são marcados pela pressa, pelo cotidiano acelerado, vertiginoso, como há pouco ouvíamos de falar, a falta de tempo para fazer tudo aquilo que se precisa ou que se gostaria de fazer, e estes foram, de facto, sentimentos reiteradamente expressos, sobretudo pelas mulheres, mas também pelos homens que entrevistámos no nosso estudo. E no caso da Odete, Odete é naturalmente o nome fictício que atribuímos a uma mulher de 46 anos, responsável por uma família monoparental, que participou no nosso trabalho enquanto entrevistada, mas dizia eu, no caso da Odete, chega a ser inesperado que alguém a questione quanto ao tempo que tem para si própria. O tempo que, tal como a Odete nos dizia, o tempo que ela gostava imenso de ter, mas não tem. E, de facto, entre as solicitações do trabalho pago e do trabalho não pago, a Odete, como ela ali diz, vive com o turbo ligado num constante zuc-zuc. Ora, apesar de este respeito, e tal como o Dr. João Rato fazia menção do início, infelizmente não dispormos de dados específicos para a carreira da magistratura, não é difícil antever que, particularmente num contexto de uso ou abuso dos instrumentos de mobilidade, recuperando o tema deste painel aqui tão bem detalhado pelo Dr. Carlos Teixeira na apresentação que me precedeu, não é difícil antever, dizia eu, que constantes alterações na vida profissional de magistrados e magistradas, associadas a estes processos de acumulação de funções e de excesso de serviço, tenham repercussões evidentes na sua vida familiar e pessoal. E por isso mesmo, ao invés de conciliação entre trabalho e família, muitas vezes se ouve falar de conflito entre o trabalho pago e a atividade e a vida familiar e pessoal. E tal como ouvíamos agora na sessão anterior, no início desta tarde, afinal, no Ministério Público as pessoas também têm famílias e, portanto, é disso que se trata. Mas retomando aqui brevemente a análise da realidade para o todo nacional, com efeito foram muitas as pessoas, mais mulheres do que homens. Se repararem, a barra a azul diz respeito às mulheres nos nossos gráficos. E, portanto, são sempre mais mulheres do que homens, mas, de qualquer modo, também muitos homens que consideram que o seu trabalho pago tem implicações diretas ao nível da sua vida familiar e pessoal. Desde logo, impedindo-os de dedicarem à família o tempo que gostariam. Em maior proporção, as pessoas que referem sentir-se demasiado cansadas após o trabalho para realizarem algumas tarefas, nomeadamente domésticas, e, sobretudo, são as pessoas que dizem que, após o seu trabalho pago, estão demasiado cansadas para conseguirem usufruir da sua vida pessoal. Ora, estes foram alguns dos principais, de uma forma muito breve, resultados deste nosso projeto de há meia dúzia de anos atrás, sobre os usos do tempo, o Inquérito Nacional aos Usos do Tempo de Mulheres e de Homens. Neste momento temos um outro projeto em curso.
que tem este título: O valor do trabalho não pago de mulheres e de homens, trabalho de cuidado e tarefas domésticas. E tal como refere Maria Ángeles Durán, que é uma das consultoras do nosso projeto e é uma especialista, ela é espanhola, uma socióloga espanhola e uma especialista de renome mundial nestes domínios, tal como nos diz a Maria Ángeles Durán, de facto, nas últimas décadas, produziu-se um avanço considerável na medição da quantidade e do tipo de trabalho não pago realizado, mas não se avançou da mesma forma na investigação sobre o valor do trabalho não pago. E, como ela nos diz, a medição é um problema principalmente técnico, mas a atribuição de valor implica uma necessidade de convênio que tem tanto de político como de técnico. E, portanto, aqui há novos desafios que se colocam neste projeto que temos atualmente em curso, em que a atribuição de valor ao trabalho não pago de cuidado e doméstico de mulheres e de homens é um dos objetivos que temos prosseguido, em parceria com a CIT, como a LIVEM, com a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, em parceria também a nível internacional com o Instituto de Pesquisa Social da Noruega, e tendo como consultoras quer a Maria Ángeles Durán, quer a Maria do Céu da Cunha Rego, uma jurista que certamente algumas das pessoas, pelo menos presentes na sala, conhecerão, atendendo ao importante papel que tem tido em Portugal no exercício de diferentes funções públicas. Mas dizia eu que este nosso projeto é um projeto ambicioso que prossegue diferentes objetivos. Eu aqui vou limitar-me, por questões de contrição de tempo, e vou tentar cumprir o meu tempo, vou-me limitar a trazer aqui alguns dos nossos resultados preliminares em relação ao segundo objetivo, que é o de estimar o valor monetário do trabalho não pago de mulheres e de homens. Portanto, quer o trabalho de cuidado, quer o trabalho associado à realização das tarefas domésticas. E aqui eu vou-me escusar de estar a detalhar a metodologia que utilizamos. De qualquer modo, se depois tiverem interesse, terei o maior gosto em aprofundá-lo na altura do debate. De qualquer modo, deixem-me só dizer-vos que utilizamos duas metodologias complementares na estimação, na escolha do conversor para a monetarização, porque nós o que queremos é atribuir valor monetário ao trabalho não pago de cuidado e doméstico. E, portanto, utilizamos aqui duas perspectivas: o substituto de mercado e a monetarização através da utilização de um rendimento de referência. Ora, uma primeira grande conclusão é de que, de facto, quando fazemos este exercício de atribuir valor ao trabalho não pago de cuidado, a nossa primeira conclusão é de que este trabalho não pago, o seu valor, tem uma enorme magnitude. E, de facto, utilizando aqui as diferentes perspectivas de abordagem metodológica que adotamos, aquilo que concluímos é que, mesmo quando se atribui ao tempo despendido em trabalho de cuidado o valor equivalente, caso esse trabalho fosse remunerado com o salário mínimo nacional, e deixem-me desde já aqui introduzir uma nota que, em nosso entender, isto representa uma clara subavaliação do valor do trabalho não pago de cuidado e doméstico, mas mesmo assim, mesmo considerando o salário mínimo nacional como conversor, o trabalho não pago do cuidado e doméstico em Portugal representaria, no mínimo, cerca de 40 mil milhões de euros em cada ano. Se utilizarmos outras metodologias, como também fizemos, o valor aumenta consideravelmente. Cifrar-se-á em cerca de 62 mil milhões de euros caso adotemos uma metodologia que atribui ao tempo despendido o valor equivalente, caso esse trabalho fosse remunerado
com a remuneração média das profissões que habitualmente asseguram essas atividades no mercado, e por isso se fala ali em substituto de mercado, e ascenderia ainda a valores mais impressivos, na ordem dos 65 mil milhões ou de quase 78 mil milhões de euros em cada ano, quando consideramos metodologias que utilizam como referência a remuneração média nacional ou o ganho médio nacional, respectivamente. E apenas em jeito de nota, e é uma nota que, do nosso ponto de vista, é particularmente importante e que merece aprofundamento posterior, permitam-me ainda aqui frisar que qualquer tentativa de medição da magnitude do valor do trabalho não pago de cuidado pecará certamente por defeito. E isto porquê? Porque, como bem sabemos, há componentes do trabalho de cuidado, nomeadamente componentes de natureza relacional, de natureza afetiva, que não são captadas por nenhum instrumento de registro estatístico. E, portanto, estas estimativas que aqui apresentamos são estimativas, repito, que, se pecarem, é por defeito. Uma segunda grande conclusão é a de que, qualquer que seja a metodologia considerada, o valor do trabalho não pago realizado pelas mulheres ascende a quase 70% do total do valor monetário do trabalho de cuidado e doméstico. E, portanto, aquela assimetria de género de que eu vos falava no início em relação à forma como mulheres e homens afetam os seus tempos ao trabalho não pago de cuidado e doméstico, reflete-se aqui naturalmente. E, portanto, vemos aqui esta enorme assimetria de género na produção do valor do trabalho não pago de cuidado. E eu comecei por dizer que não sou jurista, sou socióloga, mas não queria deixar, estando eu no congresso do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, de me atrever a trazer aqui e é a última parte da minha intervenção, trazer aqui um pequeno questionamento a propósito do papel que as instâncias judiciais e o Ministério Público, em particular, poderão ter, do ponto de vista da nossa equipa de projeto, ao nível da valorização do trabalho não pago de cuidado de mulheres e de homens. E isto no sentido de garantir, ou pelo menos promover, uma igualdade de resultados nos indicadores do rendimento do trabalho pago e do tempo usado no trabalho não pago de apoio à vida familiar. E a este respeito, uma das atividades que tem estado em curso também no nosso projeto, e aqui muito com o contributo da doutora Maria do Céu da Cunha Rego, é o de refletir e analisar o contributo de desenvolvimentos recentes que em Portugal conhecerão melhor do que eu e que foram trazidos a este respeito por dois acórdãos. Um acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães de 17 de setembro de 2020 e um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 21 de janeiro de 2021. E eu, muito brevemente, só para recordar o conteúdo, o caso em questão, vou ler aqui 2 ou 3 excertos do acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães. Diz o acórdão: ao longo de 30 anos e até 2010, a autora viveu em união de facto com o réu e durante esse período de tempo a autora e o réu foram criando património comum. A autora tratava da casa e das refeições, apresentava-se junto de bancos para fazer depósitos e levantamentos, tudo no seguimento dos negócios comuns, ou seja, geria e cuidava do comércio e ainda contribuía com trabalho para o proveito comum, com nunca menos de 15 horas diárias. Cuidava ainda do filho de ambos. Assim, a autora contribuiu com nunca menos de 2/5 do valor de todos os bens em causa, ou seja, 40%. E depois conclui, considerando que o valor do património é de pelo menos
600.000 euros, a autora terá direito a receber 40%, ou seja, 240.000 euros. E a nossa consultora, Maria do Céu da Cunha Rego, que, para além de ser jurista, é especialista em igualdade de género, tem trabalhado estes acórdãos e, diz ela, num documento que temos estado a desenvolver, que eu chamei ela a atenção para o facto de que, e eu passo novamente a ler, no caso objeto dos acórdãos, quem avançou o critério do recurso ao salário mínimo para concretizar um valor monetário ao trabalho doméstico e de cuidado por parte da mulher foi mesmo esta, através da sua advogada. Ou seja, não foi uma opção de qualquer um dos tribunais envolvidos com base em qualquer norma jurídica específica ou em qualquer raciocínio que tivessem elaborado, o que, em nossa opinião, e face ao direito enfocado em qualquer dos acórdãos, permite concluir que não há atualmente na ordem jurídica portuguesa constrangimentos que vinculem quem quer que seja à correspondência do valor do trabalho doméstico e de cuidado ao valor do salário mínimo. E, portanto, a partir deste exemplo, do exemplo destes dois acórdãos que aqui trouxe, espero, e utilizando as palavras da doutora Maria do Céu da Cunha Rego, espero ter conseguido tornar claro o contributo fundamental que as magistradas e os magistrados do Ministério Público podem, e do nosso ponto de entendimento, devem dar. Pelo menos é esse o repto que aqui gostava de deixar em nome da equipa do projeto, mas, portanto, o repto para que também através das instâncias judiciais se consiga prosseguir este caminho no sentido da valorização e da atribuição de valor ao trabalho não pago de cuidado e doméstico de mulheres e de homens em Portugal. Muito obrigada.